sorte que a gente possa aqui estar nesta manhã dispostos a aprendermos um pouco mais de sua palavra para melhor servi-lo e igualmente ao nosso semelhante. Então, sejam todos bem-vindos. Neste momento, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. Amém. Oremos. Pai Santo, Pai querido e maravilhoso, gratos te somos por mais um dia de vida, Pai querido. Queremos te pedir que cuide de nós e cuide de nossos corações, Pai querido. Muitas vezes ele é enganoso e tenta nos desviar da tua presença, Pai querido. Mas não permita, Pai. Cuida da nossa alma para que ela possa ser acalmada e não viva na ansiedade, mas procurando ser instruída por ti, Senhor, para entendermos que tudo tem o seu tempo, que tudo está em teu controle, Pai querido. Não nos deixa parar de caminhar na tua presença, mesmo quando nos sentimos cansados, Pai querido. Pois pela fé nós cremos na vitória que o Senhor tem a nos proporcionar. A cada momento, Senhor, o inimigo tenta nos destruir, mas graças te damos porque o Espírito Santo trabalha por nós e age em nós, Pai querido, nos conduzir na tua presença. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, Senhor. Nos ajuda a fazer os desígnios do teu coração, nos ajuda a ter um coração mais parecido com o teu, Pai querido. Nos instrui através da tua palavra e através do pastor Cícero, que nos conduz a ter o conhecimento de ti a cada manhã, Pai querido. Um conhecimento profundo que nos edifica, que nos fortalece a fé. Perdoa os nossos pecados. Nos tome em tuas mãos nesse dia, Pai querido, para que possamos estar em uma intimidade contínua contigo e possamos, em nome de Jesus, Pai querido, permanecer contigo a cada momento. Conduz-nos, Senhor, à tua presença e faz com que, Pai querido, nunca desistamos de ti, mas que sejamos persistentes e perseverantes, Pai, nessa caminhada. Te pedimos que a palavra que vai ser lida nesta manhã, Pai querido, nos dê o conhecimento mais profundo da tua pessoa, para que assim possamos permanecer em busca de estarmos contigo a cada manhã, quando o Senhor assim nos permitir. Em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos e nos dá a tua paz. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Pegue o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos, então, agora dos versículos 16 ao versículo, então, 23. E há muitas verdades aqui para a gente, então, nos familiarizarmos com elas, ao mesmo tempo também recapitular tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Reitero o texto, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós mesmos
os quais falais, mas, melhor, vós mesmos, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Este é um texto que, do ponto de vista, talvez, de um olhar de quem se envolve com situações de motivação, de autoajuda, diriam exatamente que jamais deveriam, numa situação de levar pessoas a assumirem certas responsabilidades, expor, de fato, o que elas teriam de enfrentar. Porque isto, reitero, à luz desse tipo de desafios, que as pessoas, normalmente, sabendo que terão de passar, há aqueles que desistem e que não estariam, então, dispostos a passarem por situação, então, como aqui se exterioriza. Ocorre que, se tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado, é que Jesus sempre foi honesto em relação àqueles que viriam aceitá-lo como Salvador pessoal. E é interessante quando a gente para olhar exatamente esse aspecto, porque ninguém que lê, portanto, essa passagem poderia, então, estar sem a compreensão de maneira aprofundada de que esta sempre foi a forma solene de Jesus dirigir para aqueles que o procuram verdadeiramente o que está no contexto atual e o que estava por vir. Então, se tem algo que poderia nos encorajar a ficar ao lado de Jesus, é exatamente esse primeiro aspecto que estamos lendo aqui, de sua honestidade em descrever para nós o que de fato é alguém que se compromete com ele e o que terá de enfrentar. Reitero, talvez para estes gurus da administração atuais, eu me estou referindo a estes escritores que procuram, portanto, sempre trazer sugestões de motivação, sugestões, portanto, de levar o grupo a ficar sempre num estado de êxtase, como se o mundo realmente fosse assim. Mas Cristo nunca pintou um quadro para além da realidade. Dizendo de outra maneira, o jardim ao qual, portanto, nós somos convidados a termos acesso a Cristo e ali permanecermos com Ele, está nesta jornada cheio, portanto, de pedregulhos. E é preciso lembrar que no jardim ao qual nós podemos encontrar em Cristo, melhor, ao qual nós somos convidados por Cristo a nos dirigir, mesmo lá vamos ter diversos desafios, mesmo lá vamos ter diversas angústias. Então, o cristianismo nunca foi descrito por Jesus e a vida de um cristão como sendo, portanto, tudo isso que estes que desconhecem estas verdades, ou então, na verdade, tentam submetê-las ao esconderijo, deixam de levar para as pessoas verdadeiramente os desafios que elas terão de enfrentar. Todos nós, meus queridos amigos e irmãos, que decidimos aceitar Jesus como Salvador pessoal, o primeiro aspecto deste relacionamento é entender que temos alguém que é honesto para conosco. Ele nunca dourou a pílula,
ele nunca levou, portanto, os seres humanos a viverem de maneira que olhem para o futuro como sendo sempre de chuvas, de bênçãos. Na verdade, ele sempre nos advertiu que o dia do Senhor é um dia, portanto, de muito lamento, de muita tristeza, de muita insegurança. Então, ser cristão é lidar de imediato com a honestidade. Não pinte para as pessoas um ambiente folclórico, aonde elas podem estar vindo para uma igreja com uma ideia que, ao chegarem na igreja, todos os seus dramas são, então, tirados, suas experiências de situações de decepções no mundo lá fora não ocorrerá dentro da igreja, de que as necessidades, sejam elas psicológicas, sejam elas, então, alimentares, tudo isso seria objeto de resolução dentro do ambiente chamado igreja, o que é uma mentira. Então, a gente precisa ser honesto e não pintar exatamente um mundo colorido como sendo esta a realidade de uma igreja. Na verdade, Jesus, então, nunca hesitou, nunca tomou, portanto, uma espécie de panos frios sobre, portanto, alguém que estava com feridas abertas e colocou como que se isso fosse a resolução do seu problema. Na verdade, Jesus, então, nunca hesitou de dizer para todos estes o que eles iriam encontrar, as expectativas deles poderiam ser frustradas e, mesmo assim, ele, portanto, os convidou para que eles pudessem seguir. Nunca prometeu a eles algo que, de fato, nessa terra pudesse levá-los a estar em alguma espécie de plataforma, de, então, palco, que pudessem ser aplaudidos, que pudessem ser reverenciados. Esta honestidade que nós, de imediato, vimos nesse texto. Ao mesmo tempo, é preciso ainda dizer que, para todos aqueles que estamos seguindo Jesus, ao olharmos, portanto, essas verdades aqui, somos passados, então, à prova. Aqui está exatamente o teu e o meu teste. Quando olhamos para tudo isso, nos perguntamos, Senhor, podemos, de fato, avançar? E aí vem a compreensão que o que está por vir é pior do que aquilo que estamos passando. Esta é a honestidade do verdadeiro cristianismo que nós encontramos nos evangelhos. Olhem a vida de todos, a trajetória de todos aqueles que tiveram, portanto, intimidade com o Senhor Jesus. Cumpriram-se literalmente aquilo que Jesus havia dito. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, o mundo pode, de alguma forma, oferecer às pessoas um certo tipo de expectação falsa, mas não é o que acontece com Jesus. Lembro-me exatamente de um comentário singular, não é? de um teólogo chamado Plumer, quando exatamente diz que o mundo não precisa, na verdade, de mentiras, mas de homens que vivam verdadeiramente a dor. O mundo não precisa, portanto, senão de pessoas que aprendam a viver a dor. E é exatamente assim, nós estamos diante de um mundo que está doente e nós precisamos estar conscientes que a gente não tem as condições para resolver estes problemas. Precisamos de homens que possam viver a dor. A dor do seu semelhante, a dor de um parente que está acometido de uma doença incurável. Precisamos de homens que, diante dessas dificuldades, eles não possam, portanto, abandonarem aquele a quem, então, se submeteram a servir. Precisamos aprender a lidar com a dor? Claro que sim, mas precisamos de homens que, diante da dor, não recuem, não coloquem, portanto, em Deus a dúvida. Esta é uma das questões aqui sérias. Na verdade, meus queridos amigos e irmãos, Jesus sempre ofereceu para os homens duas coisas em particular.
que eles iriam enfrentar dificuldades e que eles iriam, portanto, enfrentar a morte. Esta é a realidade nua e crua do cristianismo. Nós enfrentamos cada dia dificuldades e temos de estar conscientes de que a morte, ela sempre está mais próxima de um cristão. Mesmo porque esta é a luta entre o bem e o mal. E eu não estou falando de morte natural, estou falando de morte provocada. Ou seja, pelas armas, então, do arqui-inimigo, ou seja, pelas armas que ele usa, estimulando pessoas para que, então, possam nos atingir. De sorte que, então, a história aqui registrada, ela se torna bastante profunda, porque Jesus está sempre certo. Sempre certo. E isto se descreve e se demonstra na trajetória de vida de milhares e milhares de pessoas que passaram a seguir a Cristo Jesus. Em seu coração, Cristo, portanto, não nos chamou para uma aventura de um mundo colorido com, então, eu diria, frutas, água fresca, uma visão paradisíaca de, então, estarmos nessa, eu diria, caminhada, nessa jornada, achando que isso é o cristianismo. Não é. O cristianismo, de fato, como apresentado nas palavras de Jesus, é tudo isso que nós acabamos de ler, né? Perseguição. E aí, assim, há diversos episódios que a gente pode aqui registrar. Lembro-me de um episódio exatamente ali, quando fazia história. Eu sempre gostei de ler biografias e lembro exatamente de Garibaldi, em 1849, quando ocorreu aquela situação singular ali na Itália, onde, então, o Papa Pio IX, ou Pio IX, simplesmente deixou o Estado ali totalmente sem amparo, e aí, então, Garibaldi, vindo a pressão que estava acontecendo na Itália, no período, portanto, da chamada Nova República de Roma, fez um discurso público, e esse discurso, na verdade, permanece em minha memória, quando li esses documentos lá. Ele chegou a dizer exatamente isso com essas palavras, literalmente. Não tenho o que vos oferecer. Na verdade, nossos esforços são inúteis diante dos inimigos. Mas o que eu vos ofereço é... Aí ele usa 4 palavras distintas. Garibaldi fez esse discurso em 1849 e dizia: vos ofereço tristeza, sede, dor. E aí ele termina dizendo: tristeza, sede, dor e fome. Mas aí faz um apelo veemente e termina dizendo o seguinte: mas aqueles que querem se unir a mim em defesa, então, de nosso país, se unam. Mas não tenho nada o que vos oferecer, a não ser tristeza, sede, dor e fome. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, às vezes é assim que a gente se sente. A gente não tem o que oferecer para os nossos irmãos. E quando nós fomos convidados para aceitarmos Jesus como Salvador pessoal, ele também nunca nos ofereceu um mundo colorido. Ele nunca nos ofereceu que estaríamos nessa terra sem sede, sem dor, sem fome, sem, portanto, a tristeza. Estas coisas iriam sempre nos acompanhar. Então, o que me impacta no Evangelho não é a ausência de problemas, é a coragem, mas, ao mesmo tempo, a honestidade de pessoas que, mesmo sabendo que é um caminho difícil, estreito, cheio de, eu diria, dificuldades, não desistem. Estes são verdadeiramente heróis, porque não estão buscando a facilidade de um momento, de um mundo, portanto, colorido, como já disseram aqui. Eles estão dispostos a enfrentar a sede, a dor, a espera, a tristeza, porque confiam que a pátria a qual, portanto, eles se tornam cidadãos não é, eu diria, nos rincões desta terra,
sobre auspícios de Satanás. Nós precisamos nos lembrar que somente em Cristo Jesus é que podemos encontrar esperança para o mundo por vir, mas até que ele seja implantado, o reino de Deus seja de fato inaugurado nesta terra, na pessoa de Jesus, historicamente sim, em nosso coração e mente aceitamos, mas a inauguração com a chegada de um reino, com a nova capital, isto, na verdade, nós temos de esperar, e até que isto ocorra, temos de lutar com a confiança em Deus, de que seremos sempre presas nesta terra, a sermos perseguidos. E esta é uma razão que eu gostaria, portanto, aqui de apresentar, e para que você compreenda estas situações distintas. Lembro-me também de um outro discurso que li, algum tempo atrás, de Winston Churchill, o grande, exatamente ali, estadista britânico, na grande batalha de, então, a Dunkirk. Nesta batalha, o Churchill havia exatamente, você sabe que essa batalha foi bastante singular, lá, e exatamente quando se tinha a regimentação de soldados que precisavam exatamente defender ali no período, portanto, do início da Primeira Guerra Mundial e depois, portanto, avançando mais um pouco, você precisa apenas lembrar desse detalhe aqui. Quando Churchill, então, reuniu as tropas, ele fez um discurso que também permanece em minha memória. O discurso foi exatamente este que aqui quero vos oferecer. E ele disse o seguinte: para o nosso país, sangue, e aí ele disse tristeza, e aí então disse suor e lágrimas. Para o nosso país, sangue, tristeza, suor e lágrimas. Não seria exatamente assim para o nosso Deus o que estamos vivendo nesta terra, com tanta dor, com tanta tristeza, com tanta lágrima, e, é claro, meu amigo, com tanto sangue de inocentes que doaram a vida por este evangelho. Esta é a real, eu diria, cena que Jesus está aqui descortinando para esse grupo que ele os envia. Mas há 3 níveis de perseguições que Jesus, então, neste texto que nós acabamos de ler, ele alinhava. Ou, então, reclama, põe num rol. Primeiro, a perseguição do Estado. Quando, então, em particular, Jesus apresenta essa verdade, veja o texto novamente, ele deixa claro, então, que eles seriam trazidos diante de concílios, perante reis e governadores. Esta é a figura do Estado. Jesus diz, portanto, que uma das primeiras dificuldades a serem enfrentadas pelos cristãos, a experiência negativa, a dor, é que nós, então, em razão do próprio Estado que vivemos, esse Estado, em algum momento, vai se tornar, portanto, nosso primeiro perseguidor. E você sabe disso de acordo com o contexto de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 13. Nós teremos, portanto, o Estado se unindo à primeira besta com o objetivo exatamente de perseguir os cristãos, os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal. Então, o primeiro nível de perseguição, o Estado seria, portanto, uma força corrente para perseguir os que seguem a Cristo Jesus. Seríamos levados, portanto, perante reis, governadores, diante de concílios, diante de, então, estadistas. E eu me lembro de um outro instante na minha mente, quando estava fazendo filosofia, algum tempo atrás, e aí me deparei com um texto de Aristóteles, e nesse texto em particular, ele faz uma espécie de comparação por confronto, comparação entre confrontos, entre o que de fato é um cidadão, um bom cidadão, e então o Estado. E há muito tempo atrás, antes de Jesus, este filósofo em particular fazia a seguinte reflexão: como um cidadão de bem poderá, então, manter-se bem
diante de um Estado que o persegue. Seria, portanto, possível que esse cidadão, em razão da pressão do Estado, ele ceder ao Estado? E aí ele conclui dizendo: a impossibilidade entre o cidadão de bem e a vontade do Estado está entre ele, cidadão de bem, verificar se o que o Estado está fazendo realmente é um bem. O que está sendo dito por Aristóteles, em outras palavras, é o seguinte, meus irmãos: todos nós, cidadãos em quaisquer territórios que estejamos, temos sempre um Estado cogente que determina certas regras que, em alguns momentos, estarão em conflitos com a nossa própria fé. No caso de Aristóteles, tem a ver, portanto, com a compostura de um bom cidadão. E na reflexão dele era se o bom cidadão poderia também ser, para com o Estado, alguém que vivesse as regras do Estado. E aí Aristóteles, através exatamente dessa reflexão, chega à conclusão que uma coisa, muitas vezes, não pode se harmonizar com a outra. E você se lembra que exatamente esse foi, em outras palavras, a percepção de Pedro, quando o Estado impedira, portanto, de pregar na pessoa, portanto, do Sinédrio, o Estado no sentido, portanto, ali religioso. E então Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta é outra realidade da qual Jesus está dizendo. Nós seremos levados perante governadores, concílios, perante autoridades, para sermos, então, de alguma forma, por meio do poder do Estado, pressionados a abandonarmos o Senhor. Então, essa é a honestidade de Jesus, de mostrar exatamente o que é o cristianismo. Mas ele também fala da perseguição em outro nível, é aquele que, então, tem a ver com a perseguição que viria da própria igreja. Ele deixou claro isso nas expressões: então, vocês serão expulsos das sinagogas, e por causa do meu nome, vocês, então, serão perseguidos por aqueles que estão dentro da própria sinagoga. Transformando isso para os nossos dias atuais, nós seremos perseguidos pelos de nossa própria fé. A igreja, em algum momento, se tornará, para aqueles que, então, sempre querem dominá-la, como sendo um objeto de pressão, de desdém e de em alguns outros momentos, da pura perseguição para aqueles que pareciam, junto conosco, defender a mesma fé. Você deve se lembrar deste outro nível de perseguição. Não esqueça: perseguição em nível de Estado, perseguição em nível daqueles da própria fé. Mas Jesus entra em um outro tipo de perseguição, que tem a ver, portanto, com aqueles que jamais poderíamos imaginar que seriam os nossos perseguidores, mas tem a ver, portanto, com os da nossa própria família. Perseguição em nível de Estado, perseguição em nível de igreja e perseguição em nível da própria família. É isso que está nesse texto que nós lemos em Mateus, capítulo, então, 10, versículo 16 ao 23. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, quando nós lemos estas verdades aqui, podemos, então, nos perguntar: como podem os mais próximos, os mais queridos, às vezes é impossível até de pensar numa coisa dessa, seriam eles exatamente que fechariam a porta para nós e passariam a nos perseguir? Então, meus amigos, meus irmãos, o cristianismo não é, portanto, uma pílula que está dourada. A realidade é nua e é crua, que nós precisamos lembrar que nesta terra não seja o amor de Deus e a sua misericórdia, o Estado nos destrói, a própria igreja pode exatamente se tornar um ambiente de perseguição e, consequentemente, perdermos confiança de que, de fato, exista alguém sério. Mas o mais impactante é quando a gente olha para aqueles que nos geraram, pai, mãe, irmãos, os mais próximos de nosso parentesco, de nossa família, serem exatamente estes que irão também se unir ao poder do Estado e a uma igreja que se apostata para nos perseguir. Esta é a honestidade de Jesus. E aí vem uma pergunta: estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo sabendo que é assim que está
e assim virá, e o futuro será ainda muito mais ameaçador? É esta situação que muitos não estão dispostos a enfrentar. Então, o diabo cria uma pseudo-igreja, uma falsa igreja, uma pseudo-esperança, uma falsa esperança. Cria, portanto, uma espécie de mundo colorido, de que vindo para a igreja você se torna rico, você se torna abastado, você não tem mais dor, você não tem mais sofrimento, você vive de maneira, portanto, nababesca, tudo você tem. Esse mundo colorido que Satanás pintou, porque ele nunca foi honesto. Quando fala, portanto, a mentira, ele fala daquilo que é próprio. Em contraste com, então, o nosso Salvador e amigo, Jesus, que nos mostra verdadeiramente o que temos de enfrentar. E aí eu termino fazendo uma pergunta para você, que também é a mesma pergunta que eu faço toda manhã à minha pessoa. Estou pronto, Senhor, para enfrentar esses desafios e não desistir? Às vezes cantamos hinos tão bonitos, não é? E a gente, então, não para refletir que ali o Espírito de Deus está tentando cravar em nossa memória que mesmo diante das grandes pressões, não deveríamos desistir, negar o nosso Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, seja a perseguição em nível de Estado, seja a perseguição em nível da igreja, seja a perseguição em nível familiar, não desista. Porque certamente os que venceram estão esperando apenas o dia da ressurreição para receber o Salvador. Receberão o seu galardão. Esta é a razão porque, mesmo em face da morte, não amam a própria vida. Esta foi a situação singular de Paulo. Combati o bom combate da fé, completei a carreira, guardei a fé. Nós precisamos completar a nossa carreira, mas temos de nos lembrar que até o último suspiro desta vida, que Deus nos permitir dar nesta terra, lembrem-se desses 3 níveis de perseguições: Estado, igreja e família. Que Deus te ajude a permanecer firme. Lembrando, por fim, como Jesus termina dizendo, os que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Portanto, sejamos perseverantes. Meu desejo, igualmente, a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que tua graça repouse sobre nós, que tu nos dês forças para avançarmos, mesmo diante dessas dificuldades que para nós se descortinam, com a forma singular de nos apresentar, Senhor, o que de fato é viver o cristianismo. O Estado há de nos perseguir, em alguns momentos já tem demonstrado esse tipo de situação. A igreja tem, então, em alguns momentos, perseguido pessoas, tirado suas esperanças, muitas vezes, então, até sua vontade de continuar no mesmo ambiente. E, Senhor, não há coisa que mais nos machuque quando sofremos a perseguição daqueles que mais amamos, daqueles que estão mais próximos, nossos familiares. Tende misericórdia de todos nós e nos dê forças para que possamos resistir a esses níveis de tentações, para a honra e glória do teu nome, a fim de que possamos perseverar até o fim. Em o nome de Jesus pedimos esses favores e te agradecemos. Amém.